Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 21, para o nosso último sermão no Sermão do Monte. Depois de 26 sermões, chegamos ao 27º aqui, quase um ano de pregações em 3 capítulos. Vamos então agora olhar para o que Jesus termina dizendo nesse sermão tão importante, o sermão mais importante da história da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 21. Abram suas Bíblias, permaneçam em silêncio, em oração, pedindo ao Senhor que Ele realmente fale ao coração de vocês por meio da palavra e que ela seja aplicada para capacitar vocês a viver para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 29, é o texto que nós vamos meditar ao longo dessa pregação. Mas nesse primeiro instante eu quero olhar com vocês apenas para o versículo 21. Então olhem aí o que é que está escrito em Mateus 7, versículo 21. Diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa expressão, esse texto, é extremamente importante para a nossa fé. Ele nos mostra como nós devemos refletir mais sobre a nossa vida diante do Senhor. Como é comum, por exemplo, nós ouvirmos falar, ao conversar com as pessoas, como elas dizem amar a Deus, como elas dizem ter a Deus como seu Senhor. Mas quando você para perguntar um pouco mais a respeito da vida delas com Deus, a situação já muda. A convicção das afirmações de eu amo ao Senhor, eu conheço ao Senhor, são muito mais fortes do que as convicções que você vê ao falar com as pessoas sobre o dia a dia delas, então, em conformidade com isso. Se você pergunta a alguém que está na igreja se essa pessoa ama a Deus, é fácil você ouvir um sonoro sim. Mas quando você pergunta sobre leitura da palavra, oração, serviço ao próximo, evangelismo, obediência ao que a Escritura nos diz de maneira geral, aí as cabeças se baixam, a fala fica gaguejada, e a gente começa a encontrar certas incoerências entre a afirmação do sim, Deus é meu Senhor, Senhor, e a vida que deveria manifestar isso. São pessoas que cantam louvores e falam com muito fervor, que amam a Deus, que o conhecem, mas em seu dia a dia parecem não demonstrar essas coisas. Falam muito Senhor, Senhor, mas não praticam a sua palavra. Dizem que conhecem a Deus e que têm um relacionamento com Ele, mas não têm um relacionamento com Ele pelos meios que Ele, em sua sabedoria e soberania, escolheu para serem os instrumentos pelos quais podemos nos relacionar com Ele. Dizem que têm um relacionamento com Ele, mas não têm uma vida de meditação na palavra e oração, os principais caminhos que o Senhor nos mostrou serem os que Ele separou para que nós nos relacionemos com Ele. Falam que amam o Senhor, mas não obedecem seus mandamentos, nem vivem conforme a sua vontade. É muito comum encontrarmos isso na igreja. É muito comum encontrarmos esse tipo de situação na vida de pessoas que se dizem cristãs. E perceba, nós já temos aqui um bom tempo de caminhada nessa igreja. Eu já até perdi as contas exatamente de onde a gente está, mas eu creio que mais ou menos 2 anos e meio, desde o início de tudo que nós começamos aqui, desde a garagem lá da minha casa, até agora aqui nesse espaço. Estamos caminhando para a 4ª turma de membresia, e estamos caminhando aí já na conta de mais de 100 sermões. Só sobre o Sermão do Monte, nós vimos aqui 27 com esse. Então nós já ouvimos muitos ensinamentos da palavra.
Só no Sermão do Monte, por exemplo, se você voltar comigo alguns capítulos aí na sua Bíblia, faça isso agora, vá para o início do capítulo 5, e você vai poder ver algumas coisas importantes que nós aprendemos. Vamos olhar apenas para os títulos que estão colocados aí nas nossas Bíblias. Mas olha só, quando você olha ali para o versículo 3, você vai ver um ensino a respeito das bem-aventuranças, de como feliz e abençoado é aquele que foi transportado para o reino de Deus e como então essa pessoa deve viver. Nós olhamos para o versículo 13 e encontramos a expressão de que nós somos sal e luz, que nós devemos fazer diferença na sociedade em que vivemos, sem nos deixarmos corromper pelas suas práticas, mas sendo luz e guiando os seus caminhos. Olhamos para o versículo 17 e vemos que Jesus nos ensina a importância da lei do Senhor, da palavra dele como um todo, de como nós devemos buscar viver conformidade com ela. No versículo 21, aprendemos que nós devemos guardar as nossas emoções e não vivermos cheios de ira. No versículo 27, aprendemos que não devemos adulterar, nem mesmo com os nossos olhos simplesmente. Vimos no versículo 31 que Deus abomina o divórcio. No 33, como nossa palavra deve ser verdadeira e Deus não se agrada da mentira nem de juramentos falsos. Versículo 38, como nós devemos amar o próximo e cuidar dele e não vivermos em vingança nem em ódio aos inimigos. O capítulo 6 começa falando da importância de amarmos as pessoas, não só com as nossas palavras, mas lembrando que os recursos que nós temos são do Senhor e devem ser usados também no cuidado do próximo. No versículo 5, lembramos da importância da oração, como ela é fundamental na vida do cristão. No versículo 16, sobre o jejum e como essa é uma prática que deve fazer parte da vida do cristão. No versículo 19, aprendemos sobre a importância de guardarmos tesouros, não através das nossas posses, mas tesouros diante do Senhor, em uma vida que reconhece que o Evangelho e o próprio Deus são as maiores joias que nós temos à nossa disposição. Aprendemos também no versículo 25, que diante de tudo isso podemos confiar que temos um Pai que cuida de nós e não devemos andar ansiosos. No versículo 7, que nós não podemos julgar com a intenção de condenar, mas que podemos e devemos julgar com discernimento para sabermos como cuidar das pessoas e ajudá-las a vencer os seus pecados, julgar a nossa própria vida e vencer os nossos próprios pecados, e também como nós não devemos desperdiçar as nossas palavras e ações com aqueles que não estão interessados nelas. Aprendemos ainda mais sobre, no versículo 7, sobre como devemos orar sem cessar, com insistência, apresentando diante de Deus tudo o que precisamos. E dos versículos 13 até aqui, nós vemos Jesus colocando diante dos seus discípulos várias opções, vários caminhos divididos em dois, entre um caminho fácil e um caminho difícil, e como o Senhor se agrada de que nós vivamos de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Perceba, só aqui eu devo ter gastado uns 2 minutos resumindo alguns ensinamentos que nós já vimos, não é verdade? Mas o que nós vimos aqui, no texto que acabamos de meditar, só nesse versículo 21 e em conformidade também com o que veremos nos versículos seguintes. Jesus faz questão de terminar o seu sermão mais importante, enfatizando: vocês ouviram tudo isso? Tudo isso que eu falei? Nós vimos isso ao longo de várias semanas, não é verdade? Os ouvintes de Jesus ouviram isso na mesma ocasião. E ele faz questão de terminar com uma grande advertência para eles. Ouviram tudo isso? Eu conheço o coração de vocês. Eu sei que ouvir vocês até fazem, mas não adianta ouvir. Jesus vai ensinar aqui que nós temos que praticar o que ele nos ensina. Não adianta apenas ouvirmos as palavras de Jesus, nós temos que ser praticantes. E em primeiro lugar, isso é uma verdade, porque só os praticantes da palavra conhecem a Jesus e estão a salvo nele. É isso que esse texto vai nos ensinar aqui. Como eu falei,
ao longo aqui desse capítulo 7, principalmente ali a partir do versículo 13, Jesus apresenta para nós vários caminhos com duas opções. Ele nos mostra, por exemplo, ele nos fala a respeito de duas portas e de dois caminhos. Ele fala das duas árvores e dos dois frutos. E agora, ele nos apresenta mais, ele fala de dois tipos de discípulos, os que apenas falam Senhor, Senhor, e aqueles que obedecem. Ele fala de dois construtores, um prudente e um insensato, e de dois fundamentos, um firme e um frágil. E é por isso que ele começa aqui dizendo, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que conhece o Senhor. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas é o que vive conforme a vontade do Senhor. Não é aquele que chega na igreja e ora dizendo Senhor Deus, e canta dizendo Senhor seja louvado e adorado. Não é aquele que mesmo vai para casa e dá um passo a mais do que a maioria dos cristãos e faz isso no seu dia a dia, dizendo Senhor, Senhor, fale comigo, cuide de mim, me ensine. Não é nenhum desses dois que verdadeiramente conhece o Senhor. Qual é a marca daquele que conhece o Senhor? O próprio Senhor enfatiza aqui. Ele não é apenas um ouvinte, mas ele é um praticante. Ele é um praticante da vontade de Deus, aquele que anda em conformidade com a vontade de Deus, e não praticando obras que desagradam ao Senhor. Além disso, percebam uma coisa importante, pequeno parênteses que eu falo aqui, mas que é muito relevante, principalmente porque Jesus está falando disso em conexão com o que ele falou anteriormente, certo? Nós dividimos os sermões porque nós não temos o tempo aqui para falarmos de todos os textos juntos. Mas isso tudo é uma unidade de pensamento e fala, está totalmente conectado entre si. E o que é que nós vimos no último sermão dessa igreja? Nós ouvimos falar dos perigos de dar ouvidos aos falsos profetas e os seus falsos ensinos, não é verdade? E nós vimos Jesus ensinando como nós podemos identificar o que é um falso profeta, o que é um falso ensino, e como nós devemos ter cuidado para que não demos ouvidos a eles e acabamos então gerando frutos ruins, maus, ao invés de bons frutos. E agora, em conexão com isso, Jesus começa aqui dizendo, olha, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que verdadeiramente é um profeta meu. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que é uma árvore que eu cuido e faço frutificar. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que é um dos meus discípulos. Jesus vai nos mostrar aqui, inclusive, que não é nem mesmo aquele que, como o texto vai dizer aqui, profetizava em seu nome, anunciava o evangelho, ou a palavra, pregava lá para as pessoas. Não é um pregador que necessariamente é alguém que conhece Jesus e é salvo. Não é aquele que expulsa demônios. E perceba, Jesus nem está qualificando aqui do tipo, olha, não é aquele que finge expulsar demônios. Ele está falando de expulsar demônios de verdade. Ele está dizendo, olha, não é nem quem expulsa demônios que verdadeiramente me conhece e é salvo. E ele diz mais, não é nem mesmo os que fazem milagres. Olha o que é que o texto diz. E em seu nome não fizemos muitos milagres.
A resposta de Jesus não é: ei, fizeram não, vocês não fizeram milagres não. Era tudo farsa, vocês estavam enganando. Jesus não está aqui atacando a natureza do milagre que eles dizem ter praticado. Jesus está dizendo que mesmo aqueles que podem ter chegado ao ponto de, por alguma outra força, como a força de demônios, fazer milagres, mesmo assim, não provam que conhecem a Jesus e estão salvos. Sabe o que isso significa, em conexão com o que nós vimos semana passada? Que não importa se a pessoa já fez milagres, não importa se a pessoa abre a Bíblia e supostamente prega o que ela diz, não importa se a pessoa expulsa demônio, isso não é a prova de que ela verdadeiramente conhece Jesus e é um salvo. E aí isso é importante porque as pessoas às vezes chegam para mim, chegam para talvez alguns de vocês e questionem: como você pode dizer que aquele homem não é um pregador do Senhor, é um falso profeta, se ele faz milagres? Como que aquela igreja não é uma igreja verdadeira se coisas inacreditáveis acontecem ali? E Jesus diz aqui: olha, pode ser que isso aconteça. Ele diz que viria o dia em que muitos enganariam aos seus ouvintes por meio de obras miraculosas. E mesmo assim, isso não prova que alguém verdadeiramente o conhece. Mesmo quem não conhece Jesus por certas circunstâncias, pode acabar fazendo certos milagres. Milagres são feitos também pelo poder de demônios. A Escritura nos mostra isso, que eles têm poder, e eles podem fazer coisas para enganar as pessoas e fazer com que elas fiquem cativas ali em suas sinagogas de Satanás. Mas perceba, não é nada disso que garante que alguém verdadeiramente conhece Jesus e é salvo. O que é que garante isso? Jesus deixa claro aqui, que quem o conhece e foi salvo, está salvo, tem duas coisas em comum. Primeira coisa, verdadeiramente é conhecido por Jesus e também vive em conformidade com a sua palavra. E Jesus vai usar mais uma imagem para falar sobre isso aqui. Ele usa uma segunda figura no versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus nos traz aqui mais duas comparações. Ele fala do construtor prudente e do insensato, ele fala do firmamento, do fundamento firme e do frágil. E ele diz que aqueles que praticam a sua palavra são comparados ao construtor prudente, são comparados ao fundamento firme sobre a rocha, que mesmo em meio às tempestades da vida, permanecem firmes e a salvo. Em contrapartida, Jesus deixa claro aqui que aquele que ouve a sua palavra, mas não a pratica, é como um insensato, é como alguém sem sabedoria, é como um tolo, é comparado a um fundamento frágil, que rapidamente pode ser destruído pelas tempestades da vida. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é a importância de uma boa fundação. Eu já trabalhei numa construtora e eu já tive a oportunidade de ver quando
os fundamentos ali do prédio vão ser aprontados para que então o prédio possa ser construído. Naquela construtora que eu trabalhava, iríamos construir um prédio de 27 ou 30 andares, alguma coisa assim. E eu vi quão grandes eram os pilares, claro, estou usando uma linguagem comum aqui, mas os pilares de aço, que eles precisavam cavar profundamente no chão e inserir ali, martelando com bastante esforço, para que então fosse possível construir um prédio daquele tamanho. E, é claro, quando Jesus falou da importância dos fundamentos, ele não tinha em mente aqui, e muito menos os seus ouvintes, um prédio de 30 andares. Naquela época não havia uma construção de tão grande tamanho. Mas o que ele tem aqui em mente é a dificuldade de estabelecer um fundamento. Não é algo fácil. Hoje em dia, mesmo com as máquinas, ainda é algo árduo. Imagine naquela época em que as pessoas tinham que cavar na força do braço, martelar na força de seus braços. Era algo árduo, era algo difícil. E Jesus está dizendo aqui que cumprir a sua palavra muitas vezes é algo árduo, é algo difícil, exige esforço, mas é o único caminho que nos dá um firme fundamento e proteção em meio às tempestades da vida. Uma outra maneira que Jesus disse isso nesse mesmo sermão foi a que nós já vimos aqui, quando ele lá no versículo 13 diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus deixa claro aqui que o caminho fácil é o caminho que leva à destruição. E o caminho difícil é aquele que, apesar de suas lutas, nos guarda e nos protege em salvação. Todos aqui, em algum momento, já nos deparamos com a famosa história dos 3 porquinhos, não é mesmo? Eles não estabelecem fundamentos ali, mas você vê cada um dos porquinhos construindo casas de formas diferentes. Os mais preguiçosos, os 2 primeiros, vão construir, se eu não me engano, o primeiro constrói de palha, o segundo de gravetos. São caminhos fáceis, não exigiram muito tempo. Rapidamente eles construíram a sua casa e então podiam descansar e curtir a vida. Mas o que aconteceu com esses 2 porquinhos, quando o lobo mau, aquele que trazia o vento, a força do vento, da tempestade, chegou sobre eles? Suas casas desabaram e eles ficaram em risco. Assim somos nós, muitas vezes, quando queremos permanecer em segurança, mas ao invés de priorizarmos um trabalho árduo que vai nos garantir proteção, somos muito precipitados em buscar o nosso descanso, conforto, lazer, e então não estabelecemos os fundamentos. Ao invés de gastarmos tempo construindo e mantendo o bom fundamento da nossa vida no Senhor, por meio da oração, da palavra, da vida no Senhor, nós queremos fazer isso bem rápido, para que então tenhamos mais tempo para o quê? Para, assim como os porquinhos, dormir e curtir. É ou não é? Não ache que a história dos 3 porquinhos é só para crianças. Todos nós temos que lembrar que muitas vezes somos como esses 2 primeiros porquinhos. Mas o que aconteceu com o terceiro porquinho, que foi trabalhador e que arduamente se esforçou para construir uma casa firme? As tempestades não foram capazes de derrubar. O lobo mau, o lobo ali não foi capaz de derrubar a sua casa. Nós não temos um lobo mau para nos preocupar, mas temos um leão que anda em derredor, pronto para nos devorar. Como a nossa casa está firmada e protegida contra os ataques dele? Aqui Jesus nos mostra que, apesar de ser um caminho árduo, é somente aquele que segue a prática de sua vontade, que está se firmando nele mesmo, se aproximando de seus braços, se firmando em seus braços, para então ser guardado desse leão que quer nos devorar, de Satanás e da sua destruição. Apesar de ser um caminho difícil, esse é o único que nos guarda. Como João vai dizer em sua epístola, ora, o mundo passa, o mundo é derrubado pelos ventos, pelas tempestades,
bem como os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer ser a casa que é rapidamente derrubada pelos ventos? Ou aquele que permanece para sempre em Deus, com Deus, para Deus, vivendo com Deus? Aí você olha para tudo isso e diz, mas Saó, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Tiago diz, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Você não está fazendo grande coisa, você não está garantindo nada. Os demônios creem, tremem, mas não vivem conforme a vontade de Deus, vivem em rebelião contra Deus. E o que é que os aguarda? Destruição. Afirmar que crê que Deus existe é uma coisa, outra completamente diferente é amá-lo e buscar confiar nele para a salvação. Isso os demônios não fazem, isso só um verdadeiro crente pode fazer. E aí você diz, mas Saó, olha só, por mais que eu não obedeça tanto assim os mandamentos, mas eu amo ao Senhor. Eu não sou tão bom de obedecer mandamento, mas eu amo. Eu tenho sentimentos muito intensos pelo Senhor. Mas aí Jesus responde, lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E João acrescenta ainda mais, lá em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você percebe? Segundo o próprio Jesus, segundo os seus discípulos, segundo a palavra de Deus, o que é amar a Deus? É viver em conformidade com sua palavra, com sua vontade. É obedecer aos seus ensinos e não apenas ouvi-los. Não adianta sermos rápidos em dizer nós cremos em Deus, se a nossa vida não confirma isso. Não adianta você dizer, mas meu filho crê em Deus, mas ele só está afastado. Ele crê em Deus, mas ele não vai à igreja, ele não ora, ele não lê a Bíblia, mas ele crê em Deus. Não adianta você falar isso, meus pais creem em Deus, mas eles não oram, não leem a Bíblia, não buscam viver de acordo com a vontade do Senhor. Não adianta você dizer, eu creio em Deus, mas você não anda conforme a vontade de Deus, você prioriza a sua vontade, a sua justiça. Você acorda e pensa, o que eu quero fazer hoje? O que é mais confortável para mim? E não, o que Deus quer que eu faça? O que a palavra de Deus me manda fazer? Aí você diz, mas Saó, peraí. Todos esses anos eu aprendi que a salvação é pela graça? Então que história é essa de obediência? Mas não é pela fé? Sim, é claro que é. É pela graça, é pela fé. Mas o próprio Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola, já nos alertou que a fé verdadeira não é desacompanhada de boas obras. Olha só o que é que ele diz lá no capítulo 2, versículo 14 de sua epístola. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé?
e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Como os reformadores nos ensinaram, sim, nós somos salvos apenas pela graça mediante a fé. Guarde isso no seu coração e não dê ouvidos a ninguém que fale o contrário. É somente pela graça mediante a fé. Mas é somente pela fé que não vem sozinha. Não é uma fé desacompanhada de boas obras. É só pela fé, mas não uma fé sozinha. É uma fé que nos leva a produzir boas obras. O mesmo versículo famoso que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Continua, tem um versículo seguinte, que não é muito lembrado, mas ele diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma vez tendo sido salvos, somos chamados a boas obras. Somos salvos somente pela fé, pela graça. Mas aquele que foi salvo pela fé, pela graça, ele automaticamente, naturalmente, necessariamente, será alguém que praticará boas obras e não será apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, Tiago vai dizer, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não contrapõe Paulo e diz, Paulo, você disse que a salvação é só pela fé? Está errado, viu, Paulo? É pelas obras, viu? Não, Tiago não está em disputa com Paulo. Ele está apenas explicando para que as pessoas não peguem a liberdade que têm e usem de desculpa para o pecado. Tiago está explicando e dizendo, olha, Paulo está certo quando diz que a nossa salvação é somente pela graça mediante a fé. Mas a fé que verdadeiramente nos salva, ela sempre nos faz produzir boas obras. E se a nossa fé não nos faz produzir boas obras, é porque jamais tivemos a fé verdadeira que nos salvou. Somos salvos pela fé ou pelas obras? Somos salvos por uma fé que, quando é verdadeira, nos leva a praticar boas obras. Uma fé que não apenas abre nossos ouvidos para ouvir a palavra, mas conduz o nosso corpo, o nosso ser, a viver em conformidade com as palavras que ouvimos. Nós não estamos produzindo bons frutos, então tem algo errado. Porque olha só o que aqui Jesus vai dizer, lá em Lucas 6, versículo 43. Na verdade, não vá nem para Lucas, vamos olhar um pouco atrás aqui no capítulo 7 de Mateus, o que nós já meditamos. Olha agora para o versículo 16, Mateus 7, 16. Jesus diz, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Se nós somos uma árvore que ganhou vida do Senhor, produziremos bons frutos, produziremos boas obras, andaremos em conformidade com a vontade do Senhor, praticaremos os seus ensinamentos e não seremos apenas ouvintes. Ser apenas ouvinte é ser como uma árvore que é regada, recebe o calor do sol, recebe cuidado, mas não dá fruto. Que árvore inútil é essa? É a pior de todas as árvores. A árvore que não produz fruto nenhum, mas pelo menos não nos exige esse trabalho de regar e cuidar, pelo menos não está gastando o nosso tempo. Mas é aquela que se deixa ser regada e cuidada pelas palavras do Senhor, mas não produz bom fruto. É a pior de todas as árvores. Está sendo como um porco que está recebendo pérolas e não as valoriza. É por isso que a Escritura nos diz que se nós não damos bons frutos, a nossa condenação é certa. Lá em João capítulo 15, diz, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha.
todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Porque do que adianta cuidar desse ramo? Isso acontece com os que não praticam boas obras, com os que são apenas ouvintes, com os que não frutificam. Mas então como devemos produzir bons frutos, meus irmãos? Nós aprendemos semana passada, porque lembra, está tudo conectado aqui. Nós vimos que sim, devemos ter esse momento de reflexão, devemos examinar a nós mesmos. Mas se nós somos chamados a produzir bons frutos, nós não temos uma sobrecarga, um peso que nós não podemos suportar, porque aquele que nos manda produzir os bons frutos é o bom jardineiro, é aquele bom Senhor que cuida de nós e que nos capacita a produzir. Lá em João também, no versículo 5 do capítulo 15, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se nós estamos verdadeiramente em Jesus, seremos capacitados por Ele mesmo a produzir bons frutos. Quem está em Cristo frutifica em boas obras, porque Ele mesmo capacita. E é impossível que alguém bem firmado em Cristo não frutifique em boas obras. É impossível que alguém bem firmado em Cristo seja apenas um ouvinte. Ele será um praticante e por isso ele estará firmado e capacitado. Agora perceba, isso deve nos alegrar, isso deve nos dar a segurança de que no Senhor nós produziremos os bons frutos que Ele considera necessário para que estejamos firmes. Só que Jesus aqui, Ele segue uma estrutura diferente. Normalmente a gente segue com falar primeiro a notícia ruim, depois a gente fala boa, né? Para que a gente termine no alto astral, não é verdade? Termine bem, animado. Eu até pensei em inverter a ordem desse texto para falar primeiro da condenação que vem sobre os que não praticam e depois animá-los falando da segurança que nós temos se praticamos as boas obras. Mas eu achei melhor seguir a didática que o próprio Jesus quis aqui, que foi tendo certeza de como seus ouvintes são. E nós, ouvintes do século XXI, não somos tão diferentes dos ouvintes do primeiro século. Tendo certeza de como seus ouvintes são, ele fez questão de terminar todo esse seu ensino com uma seríssima advertência. Então vamos seguir o que Jesus diz e vamos dar ouvidos às suas palavras aqui. Mas não só ouvidos, né? Jesus termina dizendo, olha lá no versículo 28, na verdade o texto termina dizendo no versículo 28 assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus tem sim autoridade. Ele mesmo disse que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor soberano, como Abraham Kuyper fala, não há 1 centímetro quadrado de toda a criação, do qual Cristo, que é soberano, não possa dizer, é meu. Jesus é soberano, Senhor de tudo e todos, Ele tem toda a autoridade. Mas o que Ele espera de nós com essa autoridade? E é aí que nós vemos esse texto, terminando com uma seríssima advertência aqui. Jesus termina dizendo que aqueles que não são praticantes da palavra, nem o conhecem, nem estão a salvo. E ele faz questão de terminar nesse tom de advertência, para que você, eu e todos os seus ouvintes, não terminemos o Sermão do Monte dizendo, maravilhoso, é isso, ouvi muito bem, meus ouvidos me animaram com essas palavras. Mas esqueçamos de praticar. Ele termina com a advertência para a nossa segurança. Ele termina com a advertência para a nossa proteção. Tem advertências que são apenas para assustar, tem outras que são para nos lembrar de que se andarmos da maneira correta, estaremos cuidados. É assim que Jesus termina aqui. Ele nos dá uma advertência que nos lembra que se andarmos conforme a sua vontade, nós estaremos firmes, mas se não, estaremos condenados. E não é só ele que fala isso, Tiago, seu irmão de Jesus, lá na sua epístola, no versículo 22 do capítulo 1, diz assim também, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não se engane,
Não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante. Não adianta você vir à igreja todo domingo. Não adianta nem mesmo você ouvir os sermões, ler a Bíblia, estudar, orar, conhecer mais sobre teologia. Que perceba, são todas coisas boas que você deve fazer, mas não adianta tudo isso se você apenas ouve e não pratica. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz: aquele que diz, eu o conheço, conhece a Deus, né? Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Ouvir os ensinamentos de Jesus, conhecê-los, é apenas uma parte do que nós precisamos fazer. É uma parte importantíssima, porque também não somos capazes de obedecer aquilo que nós não conhecemos. Mas se feita sozinha, se apenas ouvirmos, mas não praticarmos, ao invés de melhorarmos a nossa situação, sabe o que estaremos fazendo? Na verdade, a pioraremos. Estaremos numa situação ainda pior. E Jesus deixa isso claro em uma outra parábola que ele conta lá em Lucas 12, versículo 47. Ele diz assim: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quem sabe e não pratica, é pior até mesmo do que aquele que não sabe. É como eu falei, a árvore que é cuidada, mas não produz fruto, é pior do que a árvore que pelo menos a gente não está tendo o trabalho de cuidar, não é? Aquele que se diz cristão, mas não tenta praticar o que a Bíblia ensina com regularidade, com prioridade, ele é mais culpado do que aquele que nem conhece o que a Bíblia diz. Ouvir, mas não praticar, é ainda pior do que não ouvir, porque só trazemos ainda mais culpa para a gente. Nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. E Tiago diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E por causa disso, alguns engraçadinhos chegam aqui e dizem, olha, se Jesus está dizendo isso, então a melhor coisa é nem saber, não é? É melhor nem procurar saber. Deixa lá para os pastores, para os seminaristas, para eles se lascarem para lá, com mais responsabilidade e culpa. Se eu não sei, está tudo certo. Primeiro que isso é uma deturpação do texto. É uma visão extremamente pecaminosa e preguiçosa. Jesus não está dizendo que, olha, faça o seguinte, aprenda bem pouquinho, só o suficiente assim para você estar salvo, e depois, não vá para a igreja, não ore, não leia a Bíblia, para você não aprender mais nada e ficar responsável por fazer. Não é isso que Jesus está dizendo. A palavra repetidamente nos diz, cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Nós somos chamados a crescer no conhecimento do Senhor. E no mínimo aqui você já está lascado. Porque você já sabe que tem que crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então se você diz que não vai mais crescer para não ter mais culpa, você já está trazendo muita culpa sobre si, porque está deixando de cumprir um mandamento que Ele deu. É um mandamento, tá? Crescer no conhecimento da vontade do Senhor é um mandamento. Ainda que seja um tremendo privilégio, é um mandamento. Então, primeiro, anule essa ideia preguiçosa e pecaminosa do eu vou conhecer menos para ser menos cobrado. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, tá? Talvez não exatamente nessas palavras, mas com outras que têm o mesmo significado. Pelo contrário, conheça mais, até porque não há nada melhor do que conhecer mais sobre Deus. É conhecendo a Ele que você, inclusive, será mais capacitado a cumprir a vontade dEle. É conhecendo a Ele que você terá mais alegria e prazer na sua vida, porque a própria palavra diz, provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós somos chamados a crescer no conhecimento do Senhor. Mas é real que tanto aqueles que não o conhecem e por isso não vivem em conformidade com a sua vontade, como aqueles que o conhecem, ouviram falar sobre ele, mas não praticam,
o destino de ambos é o mesmo, e é a condenação. É a condenação. Mas e você? Qual é a sua situação? Você é apenas um ouvinte? Tem ouvido muitos ensinamentos de Jesus? Ou você tem colocado em prática aquilo que ouve? Quantos entre nós, meus irmãos, acham que estão seguros numa casa de religiosidade que criaram para si, mas porque não criaram bons firmamentos, colocando em prática o que aprenderam, estão destinados a perecerem quando a tempestade da ira de Deus vier para julgar o mundo? Quantos de vocês aqui sabem o que tem que fazer, mas não fazem? Você é um deles? Ou você é um dos que ouve e pratica? Por exemplo, você é como aquele que sabe que tem que ler a Bíblia para crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, mas não lê? Lê raramente? Lê bem pouquinho? Você é como aquele que sabe que tem que orar sem cessar, mas ora só antes de dormir, assim que acorda? Aquela oração rápida do me proteja e me abençoe? Você sabe que tem que louvar a Deus com fé e amor, mas não o ama o suficiente? Não o louva no seu dia a dia? E chega aqui na igreja, louva, parece um robô. Se fosse uma inteligência artificial, louvaria com mais empolgação do que você? Não é porque somos reformados que a gente tem que louvar assim não, tá? Podemos louvar com amor, com fervor. Você é como aquele que sabe que tem que fazer discípulos, mas não prega o evangelho? É o cristão 007? Só você sabe sua identidade? Nem Cristo sabe. Tem que buscar comunhão verdadeira na igreja, mas a vê apenas como uma obrigação cansativa no domingo, que você quer logo sair e ir embora daqui foragido, com pressa, para não enfrentar aquela coisa chata de ter que conversar com os irmãos. Sabe que tem que buscar crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus, lendo a Bíblia, lendo os bons livros de teologia, mas diz que não tem tempo, que tem que cuidar da saúde do corpo que Deus lhe deu, para que seja um instrumento mais apropriado para a glória dele, para o serviço a ele, para que você não fique com preguiça ou com doenças e possa servir melhor, mas é preguiçoso. Você sabe que tem que amar o próximo, mas não tenta construir relacionamentos saudáveis e verdadeiros, apenas fica nas redes sociais, que tem que servir ao próximo, mas pensa apenas em si, que tem que trabalhar com empenho, como se estivesse servindo ao próprio Deus, mas trabalha com preguiça, mal ansioso, esperando ali aquela hora de bater o ponto e ir embora para casa, que tem que usar seu dinheiro para a glória de Deus, tanto ofertando como na maneira que você administra cada centavo, mas só usa o dinheiro para o seu próprio conforto, e se sobrar, aí sim é para o Senhor, porque o que se perde é a moeda de Deus, né? Quem aqui sabe a história da moeda de Deus? É como alguém que sabe que tem que desfrutar de lazeres com Deus e para Deus, mas o esquece nesses momentos como se estivesse de férias dele. Que tem que colocar Deus e sua vontade em primeiro lugar, mas diz que não tem tempo para fazer um devocional diário ou um culto doméstico. Que tem que resistir aos pecados, mas cai constantemente neles. Que tem que fugir da gula, mas acha que ela é um pecado que Deus não se importa muito. Que tem que parar de fofocar, mas continua a falar mal dos outros. Que tem que parar de desejar a mulher ou o homem que não é seu cônjuge, mas continua a fazer isso e a se deliciar nas pornografias da vida. Que tem que ser paciente, mas facilmente se irrita. Que tem que ser grato a Deus, mas vive murmurando. Que tem que confiar no Senhor, mas é ansioso, preocupado pelos menores dos motivos. Que tem que perdoar, mas tem um coração duro que não oferece perdão. E que sabe que tem que fazer tantas outras coisas que nós poderíamos falar, mas não as coloca em prática. Como você tem vivido? Você sabe todas essas coisas que eu citei, não sabe? Você sabe. Quantas delas você tem colocado em prática e quantas delas você apenas ouviu? Não adianta ouvirmos e não praticarmos,
Quais desculpas você está criando para não cumprir a vontade de Deus? Que barreiras você está dizendo que estão diante de si? Você quer mesmo ser como aquele que o mar da condenação um dia vai engolir quando a sua casa frágil se colocar diante dele? Ou você quer ser como aquele protegido pela casa firmada numa vida de obediência nos braços amorosos de Deus? Eu acho que o início desse texto, ele é um dos textos mais importantes se nós lembrarmos, uma das advertências mais sérias. Versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. E então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não é aquele que ouve o Evangelho, que ouviu o próprio Jesus, que será salvo, mas aquele que além de ouvinte é praticante, aquele que vive em conformidade com a vontade dele. Cuidado para você não ser um daqueles que diz Senhor, Senhor, enganando a si mesmo, para no dia do julgamento ouvir, eu nunca o conheci, afaste-se de mim. Essa é uma advertência seríssima que nós deveríamos ter diante de nós. Mas também, você não deve ficar aqui desesperado. E agora, Saul? E se eu obedecer ao Senhor e for para a igreja e orar e ler a Bíblia e ter um relacionamento com Deus, mas no final ele disser que não me conhece? Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que se você for praticante da palavra, é porque você o conhece. É porque você foi salvo. É porque Ele o capacitou a fazer isso. Então você quer ter certeza de que no último dia, no dia do julgamento, você ouvirá, eis aqui o meu filho amado, um servo querido. Simples, não seja um ouvinte, seja um praticante da palavra do Senhor. Que você viva o Evangelho, viva buscando praticar a vontade de Deus e descansar naquele que foi o único que perfeitamente praticou essa vontade. É pela prática de Jesus que você será salvo, não é pela sua. Você não será salvo se guardar perfeitamente a vontade de Deus, senão voltaríamos a uma ideia errada de salvação pelas obras. Você é salvo pela obediência perfeita que só um cumpriu, Jesus. Mas aquele que está em Jesus não apenas recebe por causa de sua obediência a garantia de justificação, recebe também a capacitação para então viver em conformidade com a sua vontade. Nós temos que viver praticando a palavra. Olhe para Jesus, confie naquele que praticou perfeitamente. Confesse os seus pecados. Confesse quando você sabe, mas não pratica. Confesse quando você sabe pouco, quando deveria crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. E que você seja um praticante. Tenha um senso de dever. É isso que você tem que fazer? Não importa se você quer ou não. Faça. E o próprio Senhor lhe fará querer. Porque a própria palavra nos diz que vocês desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Temos um peso muito grande, mas que se torna leve nos nossos ombros, porque aquele que é o Todo-Poderoso carregou e carrega ao nosso lado. Confie em Jesus, mas não seja apenas um ouvinte, seja um praticante da palavra. E que no Senhor, cuja misericórdia nos salvou, você encontre também a graça que nos capacita a viver para a glória dEle. Vamos orar a esse Senhor e agradecer a Ele e clamar a Ele. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque o Senhor é misericordioso, porque se o Senhor não fosse, Pai, já estaríamos perdidos. Sabemos várias coisas e não praticamos. A ignorância também não seria uma solução melhor, porque se não praticamos ainda estaríamos perdidos. Seja aquele que sabe que tem que construir um bom fundamento,
seja aquele que não sabe que tem que fazer isso. A verdade é que aquele que não tem um bom fundamento tem a sua casa destruída diante das tempestades. Um dia, a tempestade da tua ira, justiça santa, virá sobre este mundo. Nós não queremos ser aqueles que estarão em casas de palha ou de gravetos, mas aqueles que estarão protegidos na tua casa, Pai, nos teus braços, o único lugar seguro, os braços de Cristo. Que nele encontremos a nossa proteção, salvação, preservação. Preserve o nosso coração nos teus caminhos, nos avive e nos faça, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes. Sim, Senhor, nos faça ouvintes, nos dê ouvidos bem atentos à tua voz, porque o Senhor diz que as tuas ovelhas obedecem ao Senhor. Mas que o Senhor nos faça, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes. Que façamos o que o Senhor nos manda fazer, mas nós temos pouca força. E clamamos ao Senhor que nos dê a força que precisamos, a disciplina e a disposição para obedecermos ao Senhor. Que capacitados pelo Senhor, obedecer à sua vontade não seja algo difícil, mas que seja algo prazeroso, um privilégio, que amemos a tua vontade. Que enquanto não amemos algo, obedeçamos simplesmente porque é nosso dever, mas que o Senhor converta o nosso coração, para que obedeçamos não apenas por dever, mas também por prazer. E que Jesus, o perfeito Senhor, que obedeceu de uma forma completa, e nos deu como dele, como nossa agora, a sua justiça e obediência, que ele nos capacite a obedecer ao Senhor. Nos santifique. Que esse não seja mais um sermão que ouvimos e não praticamos. Que saiamos daqui praticando a tua palavra em tudo o que sabemos. Que reflitamos sobre nossa vida e que pensemos, eu sei isso, eu tenho vivido isso. E que então vivamos. Que quando as desculpas surgirem, as coloquemos de lado. O Senhor não nos deu exceções para isso. Que pratiquemos a tua palavra, que glorifiquemos ao teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do perfeito praticante Jesus. Amém. Amém.